Capítulo 13. Um náufrago! Exclamou Pencroff. Abandonado a centenas de milhas daqui, naquela ilha Tabor. Ah, Sr. Cyrus, agora não se opõe mais ao meu plano de viagem. Não, Pencroff, aqueceu Cyrus Smith, e partirá o quanto antes. Amanhã. Amanhã. O engenheiro tinha nas mãos o papel retirado da garrafa. Meditou por alguns instantes e retomou a palavra. Dessa mensagem, amigos, disse, da própria forma como foi concebida, podemos a priori deduzir o seguinte: em primeiro lugar, que o náufrago da ilha Tabor é um homem com conhecimentos bastante avançados de náutica, visto fornecer a latitude e a longitude da ilha em conformidade com as que encontramos, com a margem de 1 minuto. Em segundo lugar, que é inglês ou americano, uma vez que a mensagem foi redigida em língua inglesa. Isso faz todo sentido, acrescentou Gédéon Spilett, pois a presença desse náufrago explica a chegada do baú às praias da ilha. Naufrágio houve, uma vez que náufrago há. Quanto a este último, seja lá quem for, sorte a dele Pencroff ter tido a ideia de construir o barco e testá-lo justamente hoje, já que, mais um dia, a garrafa iria espatifar-se contra os rochedos. Realmente, concordou Harbert, é uma sorte inaudita o Bonaventure ter passado precisamente quando a garrafa ainda boiava. E isso não lhe parece estranho? Perguntou Cyrus Smith a Pencroff. Parece-me uma coincidência dos diabos, nada além, respondeu o marujo. Vê alguma coisa de extraordinário nisso, Sr. Cyrus? A garrafa tinha que ir mesmo para algum lugar, por que não aqui em vez de acolá? É possível que tenha razão, Pencroff, respondeu o engenheiro, e, no entanto... Ora, observou Harbert, nada prova que essa garrafa esteja boiando há muito tempo no mar. Nada, concordou Gédéon Spilett. A própria mensagem parece ter sido escrita recentemente. O que acha, Cyrus? Difícil verificar, mas saberemos. Decidiu Cyrus Smith. Enquanto conferenciavam, Pencroff não ficará de braços cruzados. Fizeram uma manobra e o Bonaventure, enviesado e a todo pano, singrava na direção do Cabo da Garra. Todos especulavam sobre o náufrago da ilha Tabor. Ainda haveria tempo de salvá-lo? Que acontecimento na vida dos colonos! Eles mesmos não passavam de náufragos, e considerando que nem todos tinham tido sua sorte, cumpria tentar socorrê-los. O Cabo da Garra foi dobrado e, por volta das 4 horas, o Bonaventure fundeava na embocadura do Mercy. Acertaram naquela mesma noite os detalhes relativos à nova expedição. Julgaram conveniente Pencroff e Harbert, que sabiam manobrar a embarcação, serem os únicos a empreender a viagem. Partindo no dia seguinte, 11 de outubro, chegariam ao longo do dia 13, pois, com o vento que soprava, 48 horas eram suficientes para uma travessia de 150 milhas. Um dia na ilha, 3 ou 4 para voltar, podia-se então esperar que, no dia 17, estivessem de retorno à ilha Lincoln. O tempo estava aberto, o barômetro subia com estabilidade, o vento parecia constante, todas as condições, portanto, conspiravam a favor daquela brava gente, que um dever humanitário arrastava para longe de sua ilha. Feito isso, e deliberado que Cyrus Smith, Nab e Gédéon Spilett permaneceriam em Granite House, surgiu uma reivindicação. Spilett, que não esquecia sua profissão de repórter do New York Herald, declarou que, se preciso fosse, iria a nado, mas não perderia a aventura. Foi então admitido na tripulação do barco. Os colonos dedicaram a tarde a transportar para bordo do Bonaventure objetos de higiene, utensílios, armas e munições, uma bússola, bem como víveres para uma semana, e, efetuado o carregamento, subiram para Granite House. Às 5 horas da manhã do dia seguinte, despediram-se não sem certa emoção de ambos os lados, e Pencroff, enfunando velas, navegou na direção do Cabo da Garra, que ele dobraria para pegar em seguida a rota do sudoeste. O Bonaventure já se encontrava a 1/4 de milha da costa, quando seus tripulantes avistaram, na altura de Granite House, 2 homens fazendo acenos de despedida. Eram Cyrus Smith e Nab. Nossos amigos! Exclamou Gédéon Spilett. É a nossa primeira separação em 15 meses. Pencroff, o repórter e Harbert deram um último aceno de adeus e Granite House logo desapareceu por trás das rochas escarpadas do cabo.
Durante as primeiras horas da viagem, o Bonaventure permaneceu constantemente à vista da costa meridional da ilha Lincoln, que não demorou a se apresentar sob a forma de uma corbelha verde, da qual emergia o Monte Franklin. As colinas, reduzidas pela distância, davam-lhe um aspecto nada propício a atrair navios às suas paragens. O promontório do Réptil foi deixado para trás por volta de 1 hora, mais a 10 milhas ao largo. De tal distância, nada mais era possível distinguir da costa ocidental, que se estendia até a retaguarda do Monte Franklin e, 3 horas depois, tudo o que constituía a ilha Lincoln desaparecera abaixo da linha do horizonte. O Bonaventure comportava-se às mil maravilhas. Empinava com facilidade de encontro às ondas e avançava celeremente. Pencroff forçara o tope da vela e a embarcação, livre e altaneira, navegava seguindo uma direção retilínea, guiada pela bússola. De tempos em tempos, Harbert assumia o leme, e a mão do rapaz era tão firme que o marujo não tivera um bordejo a lhe recriminar. Gédéon Spilett conversava com um e com outro e, quando necessário, não se eximia da tarefa. O capitão Pencroff estava plenamente satisfeito com sua tripulação e não deixava por menos, iria premiá-la com uma jarra de vinho por cada bordejo. Ao anoitecer, a lua crescente, que deveria estar em seu primeiro quarto apenas no dia 16, desenhou-se no crepúsculo solar e logo se apagou. A noite foi escura e constelada, indicando o tempo aberto para o dia seguinte. Pencroff, por prudência, recolheu o tope da vela, com receio de ser surpreendido, com a lona na cabeça do mastro, por alguma ventania. Talvez fosse excesso dizê-lo para uma noite tão calma, mas Pencroff era um marujo cauteloso, não merecendo censura por isso. O repórter dormiu parte da noite. Pencroff e Harbert revezaram-se de 2 em 2 horas no leme. O marujo confiava em Harbert como em si próprio e sua confiança justificava-se pelo sangue frio e tirocínio do rapaz. Pencroff dava-lhe a rota como um comandante a seu timoneiro, e Harbert não deixava o Bonaventure desviar uma linha. A noite transcorreu sem incidentes e o correr do dia 12 de outubro nas mesmas condições. A direção sudoeste foi rigorosamente mantida durante todo esse dia e, se o Bonaventure não deparasse com nenhuma corrente desconhecida, terminaria por aportar na ilha Tabor. Quanto ao mar que a embarcação singrava, era absolutamente deserto. Às vezes, alguma ave de grande envergadura, albatroz ou fragata, passava ao alcance da espingarda e Gédéon Spilett se perguntava se não fora um daqueles poderosos voadores que entregará sua última reportagem endereçada ao New York Herald. Aqueles pássaros eram as únicas criaturas que pareciam frequentar aquela parte do oceano compreendida entre a ilha Tabor e a ilha Lincoln. E olhem que estamos numa época em que os baleeiros costumam se dirigir ao Pacífico Sul, observou Harbert. Na verdade, não creio que exista oceano mais ermo do que este. Não é tão ermo assim, replicou Pencroff. O que está sugerindo? Indagou o repórter. Ora, não vê que estamos nele? Ou por acaso toma nosso barco por um destroço e nossas pessoas por belugas? E Pencroff riu da própria piada. À noite, feitos os cálculos, era possível estimar que o Bonaventure transpusera uma distância de 120 milhas desde sua partida da ilha Lincoln, isto é, nas últimas 36 horas, o que dava uma velocidade de 3 milhas e 1/3 por hora. O vento era fraco e tendia à calmaria. Todavia, se os cálculos se confirmassem e a direção estivesse correta, avistariam a ilha Tabor ao amanhecer do dia seguinte. Portanto, nem Gédéon, nem Harbert, nem Pencroff dormiram na noite de 12 para 13 de outubro. Na expectativa do dia seguinte, viram-se arrebatados por uma emoção irresistível. Quantas incertezas naquela empreitada! Estariam próximos da ilha Tabor? A ilha continuaria habitada por aquele náufrago em cujo auxílio acorriam? Quem seria esse homem? Sua presença não racharia a pequena colônia, tão unida até o momento? Todas essas perguntas, que de certo seriam respondidas no dia seguinte, mantinham-nos em vigília e, às primeiras cores da manhã, cravaram sucessivamente seus olhares em todos os pontos do horizonte oeste. Terra à vista! Gritou Pencroff, por volta das 6 da manhã. E, sendo inadmissível um engano por parte de Pencroff, era evidente que a terra estava lá. Julguem da alegria da pequena tripulação do Bonaventure. Dali a poucas horas estariam no litoral da ilha. A ilha Tabor, espécie de costa baixa, apenas ligeiramente acima das águas, encontrava-se a apenas 15 milhas de distância.
O talhamar do Bonaventure, que se acercava do sul da ilha, apontou diretamente para lá e, à medida que o sol ascendia no leste, alguns picos esparsos destacaram-se. É apenas um rochedo, muito menos importante que a ilha Lincoln, observou Harbert, e, como ela, provavelmente oriundo de alguma convulsão submarina. Às 11 da manhã, o Bonaventure estava a apenas 2 milhas de terra, e Pencroff, procurando uma passagem para fundear, avançava agora com extrema prudência naquelas águas desconhecidas. Descortinavam então o rochedo em toda a sua extensão, sobre o qual destacavam-se alguns aglomerados de seringueiras verdejantes e algumas outras árvores altas, semelhantes às que cresciam na ilha Lincoln. Porém, coisa de se estranhar, nenhuma fumaça indicava que a ilha fosse habitada, nenhum sinal surgia num ponto qualquer do litoral. E, no entanto, a mensagem era clara: havia um náufrago, e aquele náufrago devia estar de atalaia. Enquanto isso, o Bonaventure aventurava-se entre duas passagens bastante traiçoeiras que circundavam os recifes, cujas menores sinuosidades Pencroff observava atentamente. Deixara Harbert no leme, posicionado na proa, examinava as águas, pronto a recolher a vela, cuja driça ele segurava firme nas mãos. Gédéon Spilett, com a luneta nos olhos, esquadrinhava o litoral sem avistar nada. Finalmente, por volta do meio-dia, o Bonaventure abicou o seu talhamar no litoral. A âncora foi lançada, as velas, recolhidas, e a tripulação da pequena embarcação pisou em terra. A propósito, não restava dúvida tratar-se efetivamente da ilha Tabor, uma vez que, segundo os mapas mais recentes, não existia nenhuma outra ilha naquela zona do Pacífico, entre a Nova Zelândia e a costa americana. A embarcação foi solidamente amarrada, a fim de que o refluxo da maré não a carregasse. Em seguida, bem armados, Pencroff e os dois amigos seguiram pelo litoral a fim de alcançarem uma espécie de pão de açúcar, com 70 ou 80 metros de altitude, que se erguia a 800 metros de onde se encontravam. Do alto desse morro, disse Gédéon Spilett, de certo teremos uma noção básica do Recife, o que facilitará nossas buscas. Cumpre fazer aqui, acrescentou Harbert, o que o Sr. Cyrus fez quando chegamos à ilha Lincoln e escalamos o Monte Franklin. Sem dúvida, concordou o repórter, é a melhor maneira de proceder. Enquanto conversavam, os exploradores avançavam, seguindo a orla de uma pradaria que terminava justamente no sopé do Pão de Açúcar. Bandos de pombos da rocha e de andorinhas do mar, semelhantes aos da ilha Lincoln, esvoaçavam acima deles. Na mata, que margeava a pradaria à esquerda, ouviram um farfalhar de arbustos e perceberam moitas se mexendo, o que indicava a presença de animais ariscos, mas nada até aquele momento sugeria que o Recife fosse habitado. Ao chegarem ao sopé do morro, Pencroff, Harbert e Gédéon Spilett escalaram-no em poucos instantes e seus olhares percorreram o horizonte. Estavam comprovadamente numa pequena ilha, que não media mais de 10 quilômetros de circunferência e cujo perímetro, pouco denteado por cabos ou promontórios, pouco recortado por enseada ou baías, apresentava uma forma oval e alongada. Ao redor, o mar, absolutamente deserto, estendia-se até os limites do céu. Nenhuma terra, nenhuma vela à vista. A ilhota, arborizado em toda a sua extensão, não oferecia a mesma diversidade de aspectos da ilha Lincoln, árida e selvagem numa parte, fértil e rica na outra. Aqui, era uma massa uniforme de vegetação, que dominava 2 ou 3 outeiros. Obliquamente à forma oval da ilha, um riacho corria através de uma ampla pradaria e ia se lançar ao mar por meio de uma estreita foz na costa ocidental. Não é lá essas coisas, constatou Harbert. De fato, concordou Pencroff, teria sido pequena para nós. Além disso, acrescentou o repórter, parece desabitada. É, confirmou Harbert, nada indica a presença do homem. Vamos descer e procurar, sugeriu Pencroff. O marujo e os dois companheiros retornaram então ao litoral, onde fundeava o Bonaventure. Haviam decidido contornar o Recife a pé, antes de se aventurar pelo interior, de maneira que nada escapasse às suas buscas. A praia não oferecia obstáculos, a não ser, aqui e ali, grandes rochas, facilmente contornáveis. Espantando bandos de aves aquáticas e rebanhos de focas, que fugiam para o mar tão logo os percebiam ao longe, os exploradores desceram rumo ao sul. Não é a primeira vez que esses animais deparam com homens, observou o repórter. Se os temem, é porque os conhecem.
Uma hora depois, os três chegaram à ponta sul do Recife, que terminava num cabo agudo, e subiram para o norte, a fim de percorrer a costa ocidental, igualmente formada por areia e rochas e guarnecida de matas frondosas no segundo plano. Não se via vestígio de habitação em parte alguma, tampouco qualquer pegada em todo o perímetro da ilha, que, após 4 horas de marcha, foi inteiramente percorrida. Aquilo era, no mínimo, extraordinário. Tudo sugeria que a Ilha Tabor não era, ou deixará de ser, habitada. Talvez, no fim das contas, a mensagem tivesse sido escrita vários meses ou anos antes, sendo bem provável, nesse caso, que o náufrago houvesse sido repatriado ou morrido de indigência. Pencroff, Gideon Spilett e Harbert, levantando hipóteses, algumas delas bem plausíveis, fizeram uma refeição frugal a bordo do Bonaventure e retomaram as buscas, planejando estendê-las até o anoitecer. Partiram às 5 da tarde, embrenhando-se na mata. Diversos animais fugiam à medida que o grupo avançava, e os expedicionários puderam notar que se tratava sobretudo de cabras e porcos de espécies europeias. Sem dúvida algum baleeiro desembarcara-os na ilhota, onde haviam se proliferado rapidamente. Harbert jurou capturar 2 ou 3 casais vivos e levá-los para a ilha Lincoln. Não restava mais sombra de dúvida, portanto, que, numa época qualquer, homens haviam passado por aquele Recife. Isso ficou ainda mais evidente quando, ao longo da mata, toparam com trilhas abertas, troncos de árvores derrubados pelo machado e, em toda parte, vestígios de ação humana. Aquelas árvores, porém, que a decomposição desmanchava, haviam sido derrubadas já fazia muitos anos, pois as incisões do machado estavam cobertas de musgo e a relva crescia, alta e espessa, escondendo as trilhas. Ora, observou Gideon Spilett, isso prova que homens não só desembarcaram nesse Recife, como o habitaram durante certo tempo. Agora, quem eram esses homens? Quantos eram? Quantos restam? A mensagem, lembrou Harbert, fala em apenas um náufrago. Pois bem, declarou Pencroff, se ele continua nesta ilha, impossível não o encontrarmos. As buscas, portanto, prosseguiram. O grupo seguiu naturalmente pelo caminho que atravessava a ilha na diagonal, passando assim a margear o riacho que corria na direção do mar. Se os animais de origem europeia e o trabalho fruto da mão humana demonstravam de maneira incontestável que o homem já estivera naquele Recife, vários espécimes do reino vegetal só faziam confirmar tal asserção. E, em determinados pontos, permeando as clareiras, era visível que a terra, em eras deserto bastante remotas, fora cultivada com plantas comestíveis. Qual não foi a alegria de Harbert ao deparar com batata, chicória, azeda, cenoura, couve, nabo, cujas sementes bastava recolher e transplantar para o solo da ilha Lincoln. Ótimo! Excelente! Vibrou Pencroff. Isso vem muito bem a calhar para Nab e para a colônia. Quer dizer, se porventura não encontrarmos o náufrago, pelo menos nossa viagem não terá sido inútil e Deus nos terá recompensado. Sem dúvida, concordou Gideon Spilett. E o estado em que se encontram essas lavouras sugere que a ilha deixou de ser habitada há algum tempo. Com efeito, reforçou Harbert, um habitante, independentemente de quem fosse, não teria desprezado recurso tão importante. Sim. Concluiu Pencroff. O náufrago partiu. Devemos então presumir que é uma mensagem vencida? Evidentemente. E que a garrafa só chegou à ilha Lincoln após boiar uma eternidade no mar. Por que não? Replicou Pencroff. De toda forma, já é noite e acho melhor suspender as buscas. Retornemos a bordo. Amanhã recomeçamos, disse o repórter. Sendo o mais sensato a fazer, iam seguir seu conselho quando Harbert, apontando para um vulto confuso entre as árvores, exclamou: uma casa. Acorreram todos na direção da habitação indicada. À luz do crepúsculo, foi possível perceber que fora construída com tábuas revestidas por uma grossa lona calafetada com alcatrão. A porta, semi-aberta, foi empurrada por Pencroff, que entrou feito um furacão. A casa estava vazia.